Programa Questão de Justiça, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, às 23 horas, aqui na TV Galega. Programa sobre questões de direito coletivo individual, questões públicas, né, verbas, etc., cobrança de seriedade e moralidade, como houve há dias atrás, sobre uma escola lá na SEDUP, na Escola Agrícola, no bairro da Escola Agrícola, que tem uma cooperativa muito danosa e houve um debate muito forte sobre isso, que no próximo ano será rediscutido o assunto sob o ponto de vista da moralidade. Por quê? São mais de 20 e 30 milhões que em 15 anos aproximadamente ninguém prestou conta e ninguém sabe. Se aquele dinheiro fosse usado efetivamente para contribuir com a estrutura física e intelectual daquela escola, certeza tenho, meu querido convidado Telêmaco, que aquela escola seria um exemplo para o país e para o mundo. Mas vamos deixar para o ano que vem. Hoje estamos aqui com o Dr. Telêmaco Marrase. E conversando com ele aqui, ele é judeu-italiano. Pai e mãe, uma mistura interessante que veio parar na terra de Alemão, faz anos já. Dr. Telêmaco é advogado e professor. Segunda parte, professor, faz parte dessa ala sofrida da sociedade, que quer fazer com que o Brasil seja melhor amanhã, mas, lamentavelmente, muitas vezes é impedido. Dr. Telêmaco, vamos no primeiro bloco, vamos fazer um ping-pong à la mesa de bar, só não estamos com vinho. E no segundo bloco vamos falar aqui sobre prisão em segunda instância, a lei de abuso de autoridade, está chegando aí em janeiro, questões policiais, nossa infraestrutura policial de Blumenau, que é uma vergonha, nunca vi o povo ser tão mal atendido como é nas delegacias de Blumenau, isso eu falo porque eu vi e presencio quase todo dia. E vamos discutir um pouco da nossa cidade aqui, mas começando o doutor Telêmaco Marrase, sua lente da verdade, por favor. Boa noite, tudo bem, Coelho? É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, né? Eu estive aqui recentemente em julho. Corretamente. Né? Falamos sobre o feminicídio, né? Participamos com a doutora, com você aí. E sinto honrado por esse convite aí, praticamente o penúltimo programa do ano. Positivo. Mr. Telêmaco, como é que é conta a sua história para nós aqui. Veio para Blumenau em que ano? Como é que aconteceu a escolha pelo direito? Sua andança infantil, juvenil, direito e hoje um renomado advogado em Blumenau, um dos melhores que temos e um excelente professor também. Eu fico feliz com ele pelo renomado advogado aí, né? A gente luta pela justiça, como você também, como outros advogados. Eu estou em Blumenau desde 1997, né? Eu cheguei aqui para trabalhar com um tio meu num sindicato e depois embreiei na carreira de professor, né? E depois fiz direito aqui em Blumenau. Fui um dos alunos da primeira turma de direito da Uniaselv, com vários amigos aí, e optei pelo direito criminal. Sim. E nesse ínterim, eu trabalhei no estado de Santa Catarina, fui professor do estado de Santa Catarina, lecionei muitos anos no estado, e juntamente com um grupo de mais 25 professores, nós fundamos em Blumenau a COEP, que é a Cooperativa de Educação de Professores Especialistas, que se tornou hoje a maior cooperativa de educação do sul do Brasil. Em 15 anos de existência, 25 professores, hoje nós temos agregado em todo o estado de Santa Catarina mais de 175 professores, dando oportunidade àquelas pessoas que não terminaram os estudos, o ensino fundamental e o ensino médio no tempo certo. Sim. Né? E aí essa trajetória, depois eu me afastei um pouco da cooperativa, fui presidente do conselho da cooperativa por 2 vezes já, mas me afastei um pouco, só dou aulas às quartas-feiras lá, e embreiei pelo direito criminal e já estou há 10 anos nessa lida aí do direito criminal, onde tive o prazer de conhecer o senhor aí, que é um ícone pra gente aí da advocacia criminal aqui em Blumenau, e no estado todo de Santa Catarina, né? O gostoso é que o amigo, né, ele evolui um pouco o ícone aqui. Não é bem assim. Um simples advogado que defende, né? Eu sempre digo, doutor Telêmaco, que o segredo do advogado, independente da área, é você defender de verdade o teu cliente. De verdade. E o defender de verdade, muitas vezes, ele te dá dissabores. É igual ser honesto. Seja qual for a profissão, advogado, médico, aqui na TV, nos trabalhos, ser honesto custa caro. Custa você renunciar a coisa fácil. Não tem dúvida. Que é o dinheiro ou objeto. Então, eu sempre digo que ser honesto custa caro. E seja honesto,
que esse custo vale a pena. Vale a pena. Doutor Telêmaco, a área criminal é uma área fascinante, embora muitos não entendam. Mas eu sempre digo que o criminalista é algo de paixão. Mas os que ganham dinheiro mesmo são os trabalhistas, né? Os empresariais. Os empresariais, direito internacional, isso, etc. E aí vem nós, a pobreza, que são os criminalistas, que faz por paixão. O júri, por exemplo, que Vossa Excelência faz também, e aqui eu faço uma deferência em chamá-lo de Vossa Excelência, como se fosse um ato formal, que o amigo merece. O júri, como o doutor faz, também é algo apaixonante. E é ali, doutor Telêmaco, que a gente nota quem efetivamente tem o dom da defesa oral. Não da defesa propriamente dita. Exatamente. Né? Porque ele pode descrever muito bem, mas não saiba se expressar muito bem. Mas no júri você tem que ter a capacidade do convencimento. Como o senhor vê a questão do tribunal do júri? Até vou citar um exemplo depois do júri que eu fiz há dias atrás aí, para ver como o que a sociedade pensa, às vezes ele difere do direito propriamente dito. Sim. Então, quando muitos repórteres dizem que há uma injustiça, que há isso ou aquilo, às vezes está falando uma grande besteira e nem sabe o que está falando. Só aí ele motiva a sociedade a igual uma greve. Vamos quebrar a porta da empresa e incentiva lá, todo mundo quebra. E na sociedade fica os repórteres falando besteira, muitas vezes, né, sobre direito, e incentiva toda uma coletividade a dizer que está havendo um desmando no Brasil, que não tem lei e que ninguém faz nada. E muitas vezes não é isso, concorda? Concordo plenamente. O tribunal do júri, né, que no Brasil é o exercício da plenitude de defesa, né? Que a gente diz que no direito processual penal nós temos a ampla defesa e o contraditório. Já no tribunal de júri é a plenitude de defesa. E o advogado realmente que é apaixonado pelo tribunal do júri é como se fosse, por exemplo, uma partida de futebol. Eu gosto de assistir muito em casa, eu tenho como ídolos e ícones no Brasil, nós temos ali Evaristo de Moraes, Evandro Lins e Silva, Sobral Pinto, mestre. O senhor também conhece, gosta muito de usar uma frase dele, Exato. Que diz que a advocacia não é profissão de covarde. E eu diria que a advocacia criminal aí não é a profissão de covarde. Porque o advogado criminalista no nosso país, a sociedade tem um certo olhar sobre o advogado criminalista, que ele só defende bandido, e não é isso. Exato. O advogado criminalista, ele defende o direito de defesa, né? Sim. E ele busca em todas as suas pontas a justiça, para que seja feita a justiça. Eu quero citar rapidamente, eu fiz um júri uma vez, eu vou até citar o nome dele, do Dr. Ubaldo, grande juiz de Timbó. Fiz um júri em Timbó e estava explicando para o promotor de justiça, que era o promotor Serratini, à época, Sim. que o advogado, quando está, se aquelas pessoas estão sendo julgadas, independente do crime que eles cometeram, estivesse escrito na legislação processual penal e na legislação penal que tivesse que dar um tiro na cabeça deles ali naquele momento, e eu como advogado, quando fiz meu juramento como advogado, quando embrenhei pelo caminho do direito e na defesa do direito criminal, eu mesmo pegaria o revólver e daria o tiro. Se a legislação dissesse que eu deveria fazer isso. Correto. Eu não vou além da legislação. Então existe aí um limite para isso. E esse limite nós defendemos os nossos clientes, independente do crime que eles cometeram, até a última gota, até o último fiapo ali, né? Então eu acho que a defesa criminal, essa paixão pelo júri é isso. Porque quem está, os 7 jurados que estão ali que vão julgar, né? Sim. E eles são pessoas praticamente leigas no conhecimento técnico, mas o advogado ele tem o conhecimento técnico e ele sabe até onde ele vai, como o senhor disse. Então ele tem que saber expressar-se no tribunal do júri de uma forma clara, né? Para que eles entendam o que é que você está defendendo. Né? Nesse crime especificamente eu defendia, por exemplo, o homicídio pré-doloso. Sim. Que não era a intenção de causar, era um dano, mas não o dano-morte. Correto. Então eu tinha que explicar isso didaticamente para aqueles jurados, para que eles entendessem, né? E era realmente o que o advogado, a exegese, ou seja, a hermenêutica que tu aplica na interpretação do caso, quando o cliente te traz o caso, e diz, eu vou defender dessa forma, mas para os olhos comuns, para os olhos da sociedade,
o advogado criminal ficou com essa pecha, né? Estigmatizou de defender o criminoso somente. Não é só o criminoso. Então, quantas vezes, doutor Coelho, o senhor mesmo, histórias o senhor já contou, que a gente sabe na imprensa, de outros advogados, até eu já pegamos inocentes, realmente o sujeito era inocente. Exato. E se ele não tivesse o advogado criminal para defendê-lo, o que aconteceria? Obviamente estaria amargurando aí no ergaço do público aí. Que não é lá uma casa de fantasia, né? Ali é a dura realidade, é onde o homem coloca a sua vileza de fora, que é quando se confina e joga nesses presídios que nós temos aí hoje, que digamos que 10% ressocializa e 90% transforma em animais. É onde se diz que haverá uma ressocialização, mas lamentavelmente não é uma inverdade. Mas isso que o doutor Telêmaco mostra é a realidade, ou seja, o advogado criminalista, ele existe para tentar fazer a justa aplicação da lei para o seu cliente. Ou seja, eu vou citar um exemplo aqui de um processo que está andando, mas não vou dizer nome nem local. Numa cidade catarinense, eu fiz o júri. Numa cidade catarinense, um cidadão matou a companheira dele, acidentalmente, com uma martelada na cabeça, e tinha que jogar fora o corpo. Ao invés de chamar a polícia, ele pegou e resolveu jogar fora. Como não tinha uma moto, aquela caixa, doutor, ali, era um pouco maior, cabia o corpo, ele colocou, não dava, ele cortou os braços e as pernas para entrar o corpo. Não coube, cortou a cabeça também. Daí entrou e jogou tudo em pedaços. E descobriram o tronco, ele confessou, vamos para julgamento. Julgamento qualificadora do homicídio fútil, impossibilitar a defesa da vítima e feminicídio. Vai para o júri, acontece o júri há um tempo atrás, e a defesa mostrou para o jurado o que é a tutela do Estado sobre o corpo humano, o corpo sem vida, e sobre a vida, né? Que é valorizado e tutelado é a vida. O corpo, ele não tem valor. Lamentavelmente, o meu corpo, se eu morrer amanhã, ele vale menos que esses 2 anéis aqui. Do ponto de vista econômico, que ninguém quer. Sim. Mas os órgãos, velhinho como eu estou, já não vai servir para ninguém também. Mas os jovens podem doar órgãos. Então a destruição do corpo que o rapaz fez lá é 1 ano, a pena. E é lógico que no mérito queriam no mínimo 12 anos, de 12 a 30. E o júri transcorreu, eu não vou falar aqui o resultado em 100% como aconteceu, que está em debate ainda. Mas na quesitação, a defesa, o jurado, uma coisa ele fez, ele disse que não houve o dolo, que ele não teve a intenção de matar, ele assumiu o risco de produzir evento de morte, que é dolo eventual. E nisso aí tinham 3 qualificadoras. E eu disse para o presidente, não vote as 3 qualificadoras, por isso, isso, isso. Ele, não, eu vou votar. Então vote. O júri pode ser anulado. Houve o recurso, e o tribunal de ofício, que eu não pedi, por uma questão ética com o meu cliente, que ele não pediu, mas o recurso tinha que haver. Ele disse para o jurado, a pena que o senhor me der, eu aceito, e vou pagar. Um rapaz de 32 anos. O que o tribunal fez? Pasme aí, Jorge. O tribunal anulou o júri e mandou que o outro seja realizado. Por quê? Aqui vai para o pessoal do direito. A qualificadora do impossibilitar a defesa da vítima não se coaduna com o dolo eventual. O fútil, sim. E ele passaria. Mas o erro foi aquele. Então acontecem coisas técnicas que o direito prevê, né? Na forma, sim, e não no direito adjetivo e não no subjetivo, que a nulidade. E o tribunal anulou. O que o pessoal da região vai dizer? Anular o júri, não tem justiça. Exato, né? O leigo vai interpretar dessa forma. Exato. Né? E aí precisa ver o que a imprensa vai falar também. Por isso que eu digo que o judiciário, em alguns casos, ele tinha que dar um puxão de orelha na imprensa quando erra e coloca a comunidade contra o judiciário. Sim. Entendeu? Não que eu seja a favor da repressão. Pode ser alguma, mas a verdade você tem que materializar. Então, nesse caso, houve um erro na forma e vai ter que ter novo júri. Pode ser que o jurado aumente a pena ou diminua, ou fique na mesma. Mas a lei vai ser feita. Agora, olha só o que eu falo aqui, até dar uma dica no ar, se o presidente
colocar novamente aquela qualificadora em julgamento e passar, anula o júri e o rapaz não vai pagar pena nunca mais. Exato. Que é o segundo júri. Segundo júri. Entendeu? Então se veja só a responsabilidade, muitas vezes, do juiz, né? E da defesa em mostrar com clareza. Então o debate é esse e o senhor está convidado para participar desse júri quando tiver novamente ano que vem. Eu fico feliz, e quem sabe iremos sim. E só para complementar o que o senhor disse, muito bem lembrado, no direito brasileiro, está nas entrelinhas, sim. Mas o técnico que vai descobrir isso, sobre o corpo, a pessoa viva e apenas o corpo, correto. Depois de morto. Né? Então o que acontece? Um exemplo típico que eu usava muito para algumas pessoas era... O senhor tem uma especialização em perícia, tá, né? Perícia criminal e ciências forenses. Exato. Pelo IPOG de Florianópolis. Mas o detalhe é assim, ó, o estupro, por exemplo. Sim. Se a pessoa estupra uma outra pessoa, obviamente, o que acontece? A pena é altíssima. Sim. Mas se ela comete o vilipêndio, né, do cadáver, né, o que acontece? A pena é miúda. Nada. É miúda. Por quê? Porque é o corpo morto. Exato. Né? Sem vida. Sem vida. É um objeto. Exato. Então a pena é diferente. Ele pode cometer o mesmo ato que ele cometeria com a pessoa viva, mas a caracterização da pena ela é diminuta. Então está na lei. A lei é um livro aberto. Só para esclarecer, o vilipêndio, o que é? Vilipêndio de cadáver é quando a pessoa pratica um ato obsceno ou qualquer outro tipo de ato com a pessoa sexual que esteja morta. Como esses dias a imprensa mostrou aí em São Paulo, Darth Vader, em São Paulo, um rapaz, uma moça, né, esperando para fazerem o auto cadavérico nela, e entrou o médico na sala, estava um dos que trabalham lá, da perícia, em cima dela, fazendo sexo com a morta. Você vê, cara, saiu correndo e tal. Voltou de uma comemoração, infelizmente era flamenguista. Foi parar na delegacia o cidadão. Voltou de uma comemoração. Então, mas isso aí é uma espécie de doença do humano. É meio doente. É doente. Não dá para confiar muito nesse rapaz das costas para ele na sociedade. E eu acredito que isso aí, até na perícia, na parte de psicologia, a gente estuda, chama as parafilias sexuais. As parafilias são doenças sexuais. Sim. Existem N tipos. E isso é um tipo falando português, claro, é um tipo de tara, né? Sim. Que o sujeito tem, é um problema mental. Nem transar com um cadáver é um problema mental. Frio, vilipendiar é um problema mental. É lógico. Por isso que eu costumo dizer, doutor Telemo, que as pessoas que têm esse desvio de conduta sexual, ela não tem cura. Não tem. Você pode ter milhares de conduta e ter cura, mas essa não tem. Não tem. Até se levanta uma questão... É igual o serial killer. Não tem cura. Não tem cura. Não. Se levanta uma questão interessante, porque assim, o direito penal ele pune. Sim. Aí esses sujeitos serial killer, como o Manico do Parque e outros tiveram por aí. Mas até quando? A pergunta essa é uma pergunta que ainda não foi respondida, não correspondeu ciência com a legislação. Até quando esses sujeitos deveriam ser punidos? Se é algo que foge ao controle deles. No meu entendimento, falta lei no país. Concordo. Eu acho que em geral, né, em todos os lugares. Na França tentaram, há uns anos atrás, criar uma droga que aplicaria na pessoa e tiraria o libido do ser dele, né, do homem ou da mulher. E que tem mulher também que, do outro lado, é verídico. Sendo casos bem menores, mas sim, obviamente. Mas na França, como o debate é muito grande, liberdade, igualdade e fraternidade, que hoje ficou mais latente, na época era meio complicado, até com o doutor Guilhotin, mas direitos humanos e debate foram contra. Não passou. Então, se o Estado diz, você estuprou 8 anos, cumpre 8 anos, tem a redução ainda se trabalhar, e vai embora. E vai estuprar de novo. Tão certo como o doutor está aqui falando comigo. Mas, quem somos nós, né? O Estado. Quem é o Estado? O Estado é um ente abstrato, que em tese não existe, mas ele começa a ter corpo a partir do momento que tem 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. O judiciário está aí, que nós conhecemos, é para cobrar comportamento e fazer valer a lei e o direito. E daí tem a forma, que é o adjetivo, né? E o substantivo, que é a lei. Que é a lei. Em todos os campos. E o legislativo, que faz as leis no município, no estado e na federação. E o executivo, que cumpre, executa e administra o estado. Mas nós vivemos hoje num país
que tem dois poderes que está meio estranho, né, doutor? Estão se estranhando. Está meio estranho. É. Temos um presidente que veio com um debate para salvar o salvador da pátria, o Sassamutema, não sei se você lembra. Lembro, a novela. Exato. Salvadores da pátria geralmente são perigosos. Não dá para acreditar. Então nós vivemos uma fase, em tese, boa de democracia consolidada, Sim. que pode vir quando Salvador quiser, portanto é eleição. Ganha, fica, não ganha, cai fora. Né? Que espero que aconteça isso na próxima, quem ganhar, ganhou. Se o tio Bolsonaro conseguir dizer ao povo que ele deve continuar, ele vai continuar. Senão ele pode perder e vai ter outro. Isso é democracia. Mas o legislador que faz leis, o nosso legislador brasileiro, reflete o povo brasileiro, é meio complicado, viu? A qualidade deles realmente é deplorável, né? Se for avaliar, há pouco saiu uma lei aí, que eu não vou citar o nome, nosso diretor já tem mais 6 minutos no primeiro bloco. Saiu uma lei que, por causa de uma palavra, tocou horror na federação. Entendeu? Então nós temos hoje leis que favorecem, que não favorecem ninguém. A lei criminal não é para favorecer ninguém. Nem hipótese nenhuma. Não, é para, dentro de uma lógica. Para manter o... E eu sou criminalista, não é favorecer. É para manter ali, digamos, Exato. o contrato social do Jean-Jacques Rousseau. Positivo. Né? Para manter a lei e a ordem, Exato. a necessidade do direito e criminal. o convívio amável na sociedade. E o homem tenta isso há tempos, né, doutor? Mas tem leis aí que vêm para proteger alguns grupos, lamentavelmente. Infelizmente, sim. O senhor viu aí que o procurador, né, que foi nomeado pelo presidente, foi contra a delação do Sérgio Cabral. E a delação do Sérgio Cabral, ele traria luz e nomes, né? Segundo preliminarmente a imprensa jogou, juízes, promotores, deputado. Você lembra da lenda da Caixa de Pandora? Eu acho que o Sérgio Cabral ali abriria a Caixa de Pandora. Todos os males. Ia tremer os pilares da República. Tremeria. Não então, quando o procurador diz, não sou contra, está querendo proteger alguém. Sim, não tenha dúvida. O doutor viu que antes de ontem, hoje, com a questão de não guardar os dados, aquela questão do TOEFL e tal, do sigilo, do COAF, foi liberado, estão investigando o filho do Bolsonaro. E é bom já ir se acostumando, porque já provaram que eles tinham no gabinete dele, Jorge, o pessoal das milícias, uma miliciana, ou aquele que desapareceu lá, que o senhor lembra o nome dele? Queiroz? O Queiroz. Eles estão com busca e apreensão, tá na mídia, sigilo. Tá. E voltou, todo mundo voltou, que vai rolar notícia a partir desse final de semana. Uma loucura. Ou seja, está provado que tinha maracutaia, que havia divisão, que havia contratação fria, que desviavam dinheiro, etc. Então, o Bolsonaro disse, se for meu filho e deve, tem que pagar. Parabéns pelas palavras, né? Tem que pagar. Agora tem que mostrar. Agora tem que deixar, não pode interferir. Exatamente. Não pode interferir. Aliás, a eleição do Bolsonaro foi baseada nisso, né? O pessoal estava cansado de todas as falcatruas que estavam existentes no Brasil, de todo esse mar de corrupção, e era para colocar um ponto final. Exatamente. O que você não pode é estar com o teu barco no mar de corrupção junto. Não. Aí não dá, senão... Então ele diz que passa ao largo disso. Agora, como eu disse, é bom já ir se acostumando, que o filho dele vai entrar e o Ministério Público vai dar trabalho para ele. Se deve, vai ter que pagar. E é isso que nós queremos. Nós quem? Eu, doutor Telêmaco, Jorge, povo brasileiro, que é o quê? Deve, pague, não deve, não pague. Esse é o segredo do Estado, principalmente no Estado. O dinheiro suado, tirado da boca do trabalhador. Essas reformas no Brasil, doutor, elas estão tirando da boca do trabalhador com a intenção de que no futuro o Brasil seja melhor. Não estarei aqui para ver daqui 100 anos, viu? Talvez o doutor esteja. Não estarei. Ô Jorge, mas... Ninguém, né? 100 anos. Exato. Então, programa Questão de Justiça, toda quinta-feira, TV Galega, das 22 às 23 horas.
Dermazan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Especializado em doenças da pele, queda de cabelo, envelhecimento, botox e muito mais. Ligue 3326-5326 e agende sua consulta. Dermazan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Sua pele mais que perfeita. Aqui, inspiramos beleza. Trabalhar com moda envolve vários processos, pessoas e equipamentos. E todos esses recursos você encontra aqui. Com equipes dedicadas para cada área da confecção, na Silmac você tem o suporte necessário para produzir mais e melhor. Descubra o universo Silmac. Você vai se surpreender com o portfólio de máquinas, peças e acessórios. Se tem moda, tem Silmac. SOS Piscinas. Piscinas de fibra, vinil e pastilhas. Banheiras e spas para hidroterapia. Essências e sais de banho. Móveis e ombrelones. Lareiras ecológicas e a gás. Acessórios e produtos químicos. Aquecimento para piscinas e residências. Automação para o tratamento de piscinas e assistência técnica especializada com oficina. Venha nos visitar. Uma loja muito mais completa só para você. Dicave, concessionária de caminhões e ônibus Volvo. Referência em prestação de serviços automotivos. 14 unidades no estado. Dicave Blumenau, às margens da BR-470, num prédio de 2.800 metros quadrados. Moderna e completa estrutura. Atende com rapidez transportadores de Blumenau e de todo o Vale do Itajaí, bem como clientes de passagem. Possui 12 boxes para serviços gerais, showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento, refeitório e amplo estacionamento. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sua refeição no centro de Blumenau é no Santo Fogão Restaurante Grill. 20 tipos de pratos quentes, 22 tipos de saladas, assados especiais e o melhor grelhado da cidade. Por peso ou livre, o suco, sobremesa e cafezinho é cortesia. E no sábado, cardápio diferenciado. Tudo isso por um precinho especial. Santo Fogão Restaurante Grill, na Curte Hering, ao lado do estacionamento do Shopping da Hering. Confie nos 64 anos da Ótica Oise, que possui equipamentos modernos para você adquirir as lentes progressivas digital com total segurança. Óculos solares e armações das melhores marcas e os mais modernos modelos. Tudo em 10 pagamentos no cartão de crédito ou crediário próprio. Ótica Oise, em Blumenau, Rua Padre Jacobs, 14, Centro. E em Dayal, Rua Marechal Floriano Peixoto, 35, Centro. Quando você pensa em futuro, o que lhe vem na mente? E quando pensa em carreira? Tecnologia, educação... Na ProWay você tem tudo isso em um só lugar. A ProWay oferece cursos de tecnologia da informação e negócios. Em formato EAD para você estudar onde e como quiser. E presencial, em um ambiente moderno e aconchegante. Fica no Tarumã Office, no centro de Blumenau. Você quer avançar profissionalmente? Vem para a ProWay. Dermazan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Especializado em doenças da pele, queda de cabelo, envelhecimento, botox e muito mais. Ligue 3326-5326 e agende sua consulta. Dermazan, Centro Dermatológico Dr. Zanini. Sua pele mais que perfeita. Aqui, inspiramos beleza. Programa Questão de Justiça, toda quinta-feira, das 22 às 23 horas. Hoje é o penúltimo programa do ano, teremos mais um semana que vem. E semana que vem, doutor Telêmaco, vamos discutir aqui com Vanderlei, um rapaz que entrou com as ações junto ao Tribunal de Contas do Estado
que vieram anular as licitações da roçada, aquela Conheço coisa os toda. rapazes, conheço. Sim. Até meu amigo no Facebook. Então eu já conversei com ele, vamos trazer aqui no último programa do ano para mostrar essa questão toda, porque lamentavelmente, eu digo, por uma coincidência maligna, os proprietários da empresa, né, Jorge, são parentes do ex-prefeito Kleino Bing. Então é uma confusão que deu aí, mas a semana que vem vai ser esclarecido isso e vamos tecer alguns comentários aqui dentro da realidade do que mostra a lei e do que o tribunal decidiu. Mas voltando aqui com o doutor Telêmaco Mahesh, judeu, italiano e blumenauense. Parabéns, de meu coração, brasileiro de paixão. Acima de tudo. Nascido no Brasil, né? Lógico. Opa, assim como eu também, nasci no Paraná, mas estou aqui desde 90. Cheguei um pouquinho antes do doutor. Nós somos conterrâneos, eu sou de Londrina, né? Opa, eu sou então, naturalidade londrina. Sim, parabéns, cidade bonita. Vamos falar aqui, doutor Telêmaco, sobre a prisão em segunda instância, que foi muito comentado, tal, muito questionado, muito desaprovado, onde entra a questão do leigo, às vezes, ir através de conversa da imprensa. Então, dentro da tua visão técnica, a sua lente da verdade aqui, explica para nós essa questão da prisão em segunda instância, o que era, o que virou e voltou, e por que voltou. Obviamente eu vou tentar colaborar com o doutor aí. Não, doutor Coelho, eu penso assim, a prisão, eu penso não, é o que é na verdade, né? A prisão em segunda instância, até o primeiro julgamento do Superior Tribunal Federal, no meu viés, na minha análise, na minha humilde análise ali, é o correto. Certo. Porque é bem claro, a presunção de inocência, né, a presunção de inocência, ela só vai se exaurir com o trânsito em julgado da sentença. E no Brasil nós sabemos que começa-se o processo penal em primeira instância, depois vai para a segunda instância, depois chegará, se houve alguma violação à lei infraconstitucional, no STJ. Né? Você entraria com o RESP, que é o recurso especial, correto. E se houve uma violação constitucional, você entraria com um recurso extraordinário, que seria no constitucional, que seria no próprio STF. Né? Às vezes pode até se entrar com dois, ou violação das duas coisas. Então esse era o correto. Obviamente, não sei porque a intenção do Supremo à época, depois do primeiro julgamento, né, transformou-se já a prisão em segunda instância logo após a condenação, né, na primeira instância. Condenou em primeira instância, foi para a segunda instância, foi condenado. Acho que foi em 16 que iniciou isso. Isso, aí já, o que aconteceu? Já cumpria-se a pena. Mas aí há um erro gravíssimo, porque mesmo no julgamento, olha que coisa curiosa, mesmo no julgamento do STF da prisão em segunda instância, o verbo na lei diz tudo também. É a hermenêutica, é interpretar o que quer dizer. Correto. Pode é diferente de deve. Correto. E não sei por que cargas d'água, começou por ali, e isso virou uma avalanche no Brasil, na minha percepção. O TRF4 transformou a regra, a excepcionalidade em regra. Porque estava bem claro, mesmo no julgamento. Teve o primeiro, já era daquele jeito. Quando modificou... Mas isso, se não me falha a memória, foi quando o Lula foi condenado. Quando o Lula foi condenado. Mudou toda a questão do país. Toda a questão do país. Aí o que acontece? O TRF4 começou a prender. Só que para prender, sendo que se o sujeito estava respondendo o processo em liberdade em primeira instância, depois ele passa, durante o processo em segunda instância, todo respondendo em liberdade, teria que fundamentar. O artigo 93 da Constituição Federal diz que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Deveria fundamentar. E aí não. Condenou o tribunal, principalmente o TJSC, que a gente atua bastante, sim, já manda prender o cara. E o fundamentar, aí os requisitos do 312. Exato. É aí que fica complicado, porque se você responder o processo todo em liberdade, que motivo tem para você prender? Que motivo tem para dizer? E na minha opinião, a prisão mesmo em segunda instância, antes da guarda do Supremo, esquece essa última decisão do Supremo. Sim. Mandar prender em segunda instância continua sendo, o pessoal não entendeu isso, não é uma prisão definitiva, ela continua sendo preventiva. E exato, como o senhor bem lembrou, ela é arcabouçada onde? No 312, e o 312 dá o quê?
ele dá os 3 requisitos para que se possa prender. Perigo à ordem pública, perigo à ordem econômica ou aplicação da lei penal e instrução processual. Sim. Então, se não existe não tem mais nada disso, não poderia persistir. Mas mesmo assim, como regra, persistiu. E muito bem visto, muito bem fundamentado, agora pelo STF, na minha opinião. Sim. Foi uma decisão acertadíssima, justa e está cumprindo, porque assim, não adianta nós termos a lei magna, a Carta Federal, que é a Constituição Federal, dizer uma coisa e lei infraconstitucional dizer outra. Então agora eu acho que está realmente, a legislação vigente no país está de acordo com a Constituição. E, caso queiram mudar isso, terão que modificar a Constituição. Como todos nós sabemos, só para complementar, tem determinadas coisas que eles estão fazendo aí que não se modifica dessa forma. Não. Porque é cláusula pétrea. Está definido em lei isso. Não adianta criar subterfúgios que lá na frente o pessoal vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Só para corroborar aqui com o doutor Telêmaco, o que aconteceu no Brasil foi a maior vergonha mundial. Quando falavam isso, né, à época, havia toda uma reação pró e contra por causa da questão política. Nós não vamos aqui falar na questão política que levou a essa decisão. Mas, por causa da prisão do Lula e da decretação, da condenação e decretação da prisão dele, e aqui todo o Brasil lembra do final de semana que entram com o HC, que é concedido, que o juiz Moro, que estava de férias, volta e não deixa soltar, fala com o pessoal da Federal, não solte, e aí julga, um outro julga e mantém a prisão, e vai para Brasília e mantém, e aí há um julgamento no Supremo e a ministra Rosinha, que agora votou favorável, então deu 6-5, e lá naquela época, no HC do Lula, deu 6-5 contra. E ela disse naquela época, estamos falando aqui em direito, política não, ela disse naquela época o seguinte: hoje eu sou favorável a que não haja prisão em segunda instância, ao princípio, né, da ampla defesa e da garantia constitucional do trânsito em julgado. Mas, nesse momento, olha só, a ministra, com quase 80 anos de idade e 50 de operadora do direito. Mas, nesse momento, eu vou acompanhar, Jorge, diz ela, vou acompanhar os meus pares e vou aprovar a prisão em segunda instância. Acredita? Um absurdo total de uma ministra que está lá como guardiã da Constituição. Ou seja, todos estão. Só que a gente vê lá vários ministros que ficam na oratória protagonizando a desgraça da massa falida, querendo que o povo diga aí, parabéns, ministro, na rua. E não é um operador do direito como deveria. Ele faz mais política de rua do que defende a Constituição. Lamentavelmente, eu acho que o grande problema foi criar aquela TV lá legislativa, viu? E TV e daí ele mostra as entranhas de julgamento que não é entendido muitas vezes e cria esse debate. Pois bem, aí cancelam a prisão em segunda instância. E por coincidência soltam o Lula, né? Soltam o Lula. Coincidência. Mas enfim, só falando aqui em questão técnica ainda. O Moro, quando sai do judiciário e vai para o ministério, eu lembro que um repórter chegou nele e disse: e essa questão da segunda instância? Sabe o que ele disse? Isso aí, para mudar, tem que fazer uma lei. Mas ele mudou quando prendeu o Lula, entendeu? É. E depois ele disse que teria que fazer uma lei para mudar a Constituição. É. Então, a prova cabal de que foi um debate político. É lógico, criou-se um clima contra o PT e existe toda essa briga política no país, que não nos interessa aqui, e sim o direito. O direito. Então, dizer que não houve comprometimento do Moro quanto o juiz é mentira. Houve. Lamentavelmente. Não sei se o senhor me permite só acrescentar, doutor Coelho. Sim. Um episódio que eu acho que avacalhou, a palavra é essa, na verdade. Independente de Lula, como eu disse para o senhor, não tenho nenhuma predileção pelo Lula, nem por qualquer outro candidato, pelo Bolsonaro ou qualquer outro seja, mas o direito nu e cru. Eu nunca vi no Brasil, nunca tinha visto, aliás, um juiz de primeira instância, juiz federal de primeira instância, dar uma ordem para a Polícia Federal não soltar a decisão de um desembargador federal, que era aquele Fravetto. Sim.
Exato. Porque, na verdade, ele estava no plantão do TRF4. Então, a ordem legal era, independente se ele era desembargador da Lava Jato ou não, naquele momento ele foi instigado, se houve armação ou não houve armação dos advogados do Lula para que ele soltasse. A forma e o respeito. E a forma, instituições. A forma processual não poderia ter acontecido aqui. Não. Principalmente, número 1, o juiz Moro se manifestar em férias, absurdo, exato, sobre uma decisão de tecnicamente um superior dele, que seria o desembargador federal, TRF4, ele não poderia modificar isso. Não. O outro desembargador do TRF4, Gebran, exato, o Gebran também já tinha saído do plantão se manifestar, e aí até chamar o presidente do tribunal, que é o Thompson Flores, para se manifestar. Então ali começa, na minha opinião, um assinte ao direito processual penal. Depois que foi feito aquilo ali, abriu uma porteira. Pode ser feito qualquer coisa. Então, é uma questão que ainda deve ser. Depois, eu acredito que eu vi o Luiz Barroso, do STF, julgando isso, dizendo que o Flavio estava correto. Né? E não sei quais foram as providências que tomaram, porque agora ele não é juiz mais, né? Contra o juiz Moro. Tinha que ter anulado tudo. Mas não pode, né? É como se, só para o pessoal entender, é como se um juiz de Blumenau, tu entra com habeas corpus em Florianópolis, um desembargador do Tribunal de Justiça manda soltar, o juiz de Blumenau liga para a polícia e para o delegado e diz, não solta. E aí avacalhou, aí já transformou tudo numa coisa pessoal. Eu vou sintetizar isso que o doutor Delenco falou, que virou uma verdadeira zorra total. Lamentavelmente, e sem o mínimo aqui com o total repúdio, virou, naquele momento, TRF4, uma zorra total. Zorra total. Porque a zorra total da Globo, você nem ri. Aquele lá, você ri. É verdade, ali foi uma total loucura, sim, demais. Então, a prisão em segunda instância não pode acontecer, só com o trânsito em julgado do processo. Agora, doutor Telemco, algo que a TV não fala é que a prisão em segunda instância, ela é ilegal constitucionalmente para aquelas pessoas que respondem processo crime que estão soltas. Porque existem centenas de pessoas, Jorge, escuta bem, que estão respondendo ao processo crime presas. E aí a condenação em primeira instância, e aí segunda, e o tribunal não é obrigado a soltar. Porque tem periculosidade. Sim, tem medida cautelar, e tem motivo, ele mantém a prisão. Então, o processo está em segunda instância, pode ir para a terceira instância, porque dizer que sair pela processo do Tribunal de Santa Catarina para ir para Brasília para ser julgado novamente, de cada 100 vai 10, se não for menos. Menos. Tá, então a imprensa não fala isso também. Então não há nada, não há que fazer lei nenhuma, é só continuar aplicando como é. O juiz de primeira instância que define, com a medida cautelar de prisão preventiva ou não. Sim. Decretou a preventiva, o tribunal não solta, condena, continua preso, que também tem que justificar. Sim, né? Obviamente. Mas virou uma bagunça, ninguém justifica. Sim. Na sentença só diz, continua os motivos lá de folhas 28. Entendeu? Isso não é justificar. Aqueles motivos podem até ter exaurido já. Exatamente. Né? Vai para o tribunal diz, mantém, quer recorrer ao Brasil, recorre e continua preso. Então a falácia é muito grande e não há motivo para isso. Querem agora, não sei se o doutor notou, querem de tudo isso modificar o tribunal do júri. Também. Já estão falando besteira. Na forma do tribunal do júri, o que eles querem fazer? Diminuir o tempo da defesa e da acusação e quesito, que vai ficar complicado. Ora, o que tem a ver você aplicar justiça com diminuir o tempo do debate no plenário? Isso não nada, existe, é uma vergonha. Ver, é dificultar a defesa. Dificultar a defesa. E tentar condenar com facilidade, por quê? Condenar é fácil, né? Porque muitas vezes já chega condenado pela imprensa, né? Sim, e depois condenado imagina você matou a mulher, já está condenado. Num acidente que você não quis matar, mas a coisa ficou suspeita e vai para o júri. Feminicídio, já está condenado. Aí você tem 20 minutos, 30 minutos para falar. Então, o correto nessa questão do tribunal do júri não tem para positivo nem negativo. Como está correto. É só a imprensa a nível nacional entender e não ficar. E muitas vezes, tem alguns canais aí abertos que por ter
raiva do presidente, começa a criar situações que confundem a cabeça do povo. Mas a prisão em segunda instância está correta e a não prisão também. Doutor, lei de abuso de autoridade. Palavrinha interessante, quando fala em abuso de autoridade, lembra o Estado. Né? O Estado só pode ser ele. Não vai ser o Jorge da TV Galega que abusou com a autoridade aqui. Exato. Vai entrar, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro. Nós vamos falar aqui de forma genérica sobre ela, porque tem vários artigos, mas o senhor vê algum problema para a atuação da polícia e para o Ministério Público com a entrada em vigor dessa nova lei? Doutor, analisando essa lei, a 13869 de 2019. Doutor, aqui é um gênio, ele guarda número de lei. Não consigo fazer isso. Só analisando essa lei, a lei de abuso de autoridade, correto. Na minha opinião, ela vai ter pouca eficácia prática. Não sei se o senhor doutor concorda comigo. Essa lei, tu mata ela quando você analisa digamos ali que o artigo 1º dessa lei e o parágrafo 1º seja o restante vai girar tudo em órbita desses dois artigos. Por quê? Por um simples motivo. Por que ela teria na minha opinião, uma efetivação prática baixíssima? Baixíssima por quê? Pelo simples fato que precisa de dolo específico. Sim. Mesmo que a conduta do agente público ou daquele que está agente público, também tem essa, né? Sim. Não é só o concursado, aquele sujeito que está, por exemplo, prestando um serviço por comissão, alguma coisa, numa delegacia, no fórum, em qualquer outro lugar, ele pode cometer o abuso de autoridade. Mesmo que ele... Até o advogado. Mesmo que ele conduza, mesmo que ele seja inserido na conduta, tem que ter o dolo específico. Tá bem claro. Porque qual que é o intuito dele? Eu não tive a intenção. Se não houve dolo, tá lá na lei. Se não houve dolo, o que vai acontecer? Ele simplesmente não terá a tipicidade da conduta. Então não existirá a persecução penal. E outra coisa também que a efetividade dela será pouco prática. Quem é que vai conduzir isso? Ministério Público. Então, o agente X fez isso, o sujeito foi na delegacia, sentiu intimidado, o delegado foi, de certa forma, aí vai chegar na mão do promotor público vai olhar e vai dizer: não, eu entendo pelo parágrafo 1º que não houve o dolo específico. A intenção dele foi outra. Aí que eles vão voltar naquele caso. Vai ser aplicado... Isso aí, na minha opinião, foi uma oportunidade que deram às autoridades de defesa gigantesca. Até as defesas vai bater. Não tem dolo específico, não foi intencional. Vai ser aplicado a hermenêutica, a exegese ali, o cara vai olhar e falar: não foi isso que eu quis fazer. Então vai ter e praticamente não será punido. Não. Porque aí nós vamos entrar em... para o cara ser exonerado, ele precisa ter reincidência específica. Reincidência específica. Ele teria que ter cometido 2 vezes praticamente. Nós temos em vigor hoje, porque essa não entrou ainda, uma lei de 65, se não me engano, de abuso de autoridade. De abuso de autoridade. Que eu analisando ela, é pior que essa. Sim, mas assim, não teria esse caso aí do dolo específico. Ela é mais rigorosa. Exato. Que foi jogada num canto, nos porões da ditadura, jogada. Sim. E ninguém nunca aplicou. Mas o senhor viu que fizeram um auê com essa nova lei que saiu agora aí? Não tem nada a ver. Fizeram um auê, a imprensa, tem até inclusive 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Né? 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu creio que não vão julgar. Dos órgãos públicos. Mas essa lei, se for seguida à risca, e realmente o sujeito que comete com dolo específico, porque essa lei veio para punir, entre aspas, aquele que ultrapassa os limites da lei. Mas ele tem que ser punido. E agora vai deixar policial bandido? Bandido que eu digo em vez de proteger a sociedade, perturbando a sociedade. Mas o que nos deixa triste é assim, doutor, porque mesmo essa lei vindo para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei, mesmo eles ultrapassando, ainda eles terão uma defesa, vai ser uma punição prática difícil. Mas tem uma situação dela que diz o seguinte: se o senhor é preso e disser na delegacia que tem advogado, eles não podem mais interrogar. Tem que aguardar o advogado. Exato, mas isso seria o correto. Não, na lei está contemplando. Isso seria então, o correto. Isso aí o que é? É uma maneira de proteger o conduzido.
o suposto autor. Sim. Porque essa história com E, de que não acontece abuso numa delegacia, não físico, hoje não tem mais, mas psicológico, vamos pegar exemplo dos americanos, que o Jorge é preso, fica 2 dias comigo aqui na salinha, filmado, e ele falando, de repente ele confessa, vai para lá. Mas se ele pediu que era um advogado, acabou ali. Cessou. Só que ele não pede. Porque lá o advogado ele tem uma situação, Jorge, de pagamento diferente, de relação diferente de Estado e honorário tal. Então, para exemplificar isso, eu trago aqui à luz um brasileiro, que há uns 3 anos atrás, foi acusado de ter matado uma mulher nos Estados Unidos, e ficou lá 3 dias, aquela agonia, na sala de interrogatório, e o rapaz confessou. Fui eu. Foi dormir preso. O pai dele foi ver o dia e hora, ele estava no Brasil naquele dia e hora, visitando a família. Provado, com todos os documentos, soltaram o rapaz. Para você ver como eles forçam... Uma pressão psicológica. Total, e confessou erroneamente. Então dizer que isso não acontece no mundo, e no Brasil que não acontece, para dizer que não acontece, desculpe eu rir aqui, é só lembrar das veraneios do Rio de Janeiro e São Paulo. Para quem tem um pouco mais de 40 anos. Conheço a veraneio. Aquelas veraneias. Chamado forninho. Que era muito quente ficar ali atrás. Exatamente. Chamado forninho. Então, lamentavelmente, isso acontece. E essa lei, ela não vai tirar, como disse o doutor Telêmaco, ela não vai tirar o trabalho da polícia. Muito pelo contrário. Vai a polícia, os advogados criminalistas aqui não são contra a polícia. Eles querem que a polícia faça o trabalho dela, proteja a sociedade. O trabalho do criminalista é defender quem tiver preso e contratar para que a lei seja aplicada. 3 minutos, presidente. Correto? Correto. E é isso. Agora, antes de nós encerrarmos, doutor Telêmaco, eu quero fazer aqui uma crítica à nossa polícia. Não do ponto de vista subjetivo e contra as pessoas, mas com relação à estrutura física da polícia de Blumenau. A delegacia regional de Blumenau, bonita, né? Passa ali, rua bonita, nova, Proeb, ficou um circuito da festa, que não é o caso da regional. Mas ela é bonita, é estruturada. Nós temos o primeiro DP, o segundo DP e a central de polícia. E a delegacia da mulher. Delegacia da mulher. A delegacia da mulher ainda passa, viu? Mas lamentavelmente lá também. O cidadão de Blumenau é mal atendido. Totalmente mal atendido. E aqui eu digo para o delegado regional, se assistir esse programa, que o Coelho do programa Questão de Justiça está denunciando que o atendimento é péssimo, péssimo. E basta com que o policial que está de plantão, quando chegar uma pessoa para fazer um BO, diga, por favor, meu senhor, minha senhora, sente-se aqui, que é obrigação dele, ele ganha para isso. Trabalha um dia e folga 2. Ei, para ganhar 7, 8 mil por mês, 6, vai dizer que o salário é pequenininho. Não é pequeno, não. Então, que tenha vontade e atenda satisfatoriamente o povo de Blumenau. E o povo de Blumenau sofrido, porque quem vai lá, vai porque teve um problema. Quem chega preso pela PM é uma coisa. Diferente, né? Lógico, mas quem vai lá para fazer um BO, dizendo que roubaram, que aconteceu isso e aquilo, está sofrendo para muitas vezes ouvir, não, isso não é caso de BO, só falta dizer vaza daqui, só falta dizer isso. Sim. Então, olha, lamentavelmente, eu questiono e denuncio aí, regional. E a todos, viu? Delegado, escrivão, todo mundo. Que me perdoe, tratem com mais dignidade o povo de Blumenau. Tá igual o CETERB, que merece um programa especial sobre ele. Começaram a voltar para a rua para incomodar. Final da tarde, não tem guarda do CETERB? O trânsito flui normalmente. Colocou o guarda do CETERB, começou a atrapalhar tudo. Então é isso. Questão de justiça sempre lutando e defendendo o teu direito. Doutor Telêmaco, por favor, suas despedidas para a Câmara da Verdade, dizendo que é uma honra, né? Sempre tê-lo aqui, sempre possível Vossa Senhoria vem aqui com a gente debater, conversar, que é uma conversa, né? Que sempre vai trazer alguma informação para o nosso público de Blumenau. Doutor Coelho, eu fico grato de ser convidado mais uma vez para estar no seu programa aqui. E sempre que for convidado, obviamente, virei com toda certeza e sempre é um prazer a gente conversar
para que o programa de televisão, eu acho que, principalmente quando se fala de direito, tem que deixar um pouco de fora os formalismos. Sim. E fazer uma conversa aberta dessa forma que nós estamos fazendo aqui, para que a pessoa de casa entenda e seja interessante. Espero que eu tenha contribuído nas perguntas que o senhor me fez e nessa conversa aí, para que as pessoas comecem a entender mais o que é um pouco do direito. Muito obrigado a todos os blumenauenses, essa cidade maravilhosa que me acolheu aqui, que eu amo de coração e pretendo envelhecer e morrer aqui. E agradeço as amizades, agradeço ao senhor e a todos aí os que estão nos assistindo. Um grande abraço. Sucesso para o senhor, com o seu programa aí. Nós é que agradecemos. Programa Questão de Justiça, toda quinta-feira, das 22 às 23 horas, na TV Galega. E não esquecendo, blumenauenses, para encerrar, que ano que vem temos eleição para prefeito e vereadores. E para isso, não vamos esquecer também que temos que escolher alguém que tenha capacidade para administrar a cidade de forma séria, honrosa e ética. Ame Blumenau, um beijo no coração de todos.